E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio do Na Mesa Podcast. Eu sou o Glauciano Porto, como você sabe. Sou Saulo Santos. E estamos aqui para apresentar um episódio muito especial. Qual o tema? O tema de hoje é o encontro de gerações na mesa. E temos um convidado especial que o Saulo vai fazer a mediação. E junto com o nosso convidado vai ser um episódio espetacular. Continue acompanhando aí na Mesa Podcast. Muito bem-vindo ao nosso encontro nessa mesa, Vitor Porto. E E vocês que estão aqui têm a presença nesse episódio do nosso querido Vitor Porto. Vitor Porto que é músico, que é líder de jovens, que é um revolucionário dessa geração, para falar sobre esse assunto magnífico. Vitor, fala um pouco para a galera sobre você, sobre um pouco que você já tem feito ao longo dessa sua longa vida de jornada. Fala, e aí galera, tudo bom? Meu nome é Vitor Porto, tenho 20 anos e caminho nessa visão também de ajudar também na liderança de muitos jovens. Então, Fantástico. iremos falar sobre geração, né? Exatamente. E essa visão de geração, o que a gente tem mais ouvido lá na igreja, eu também sou muito de pesquisar, sou muito de ir atrás, sou muito também de entender, caramba, qual é o pensamento do jovem hoje em dia? Sim. Qual é o que as pessoas estão mais se interessando? O que chama mais a atenção do jovem? Ou quais são as motivações que o jovem passa, ou as frustrações também do jovem que o jovem passa. E o que a gente vê mais, e o que é mais, na verdade, mais enfoque, é sobre a falta de conversação, né? Podemos dizer assim, sobre a conversação como um fator que leva muitas das vezes o jovem não querer, caramba, eu não sei nem quem eu vou ser no meu futuro. Boa. Porque não teve aquela ideia, aquele papo sobre assim, caramba, poxa, antigamente, quando eu era mais novo, eu tive uma conversa com meus pais, me instruíram, ou eu fui atrás, também não teve essa motivação, essa ativação, sabe, dos pais de querer estar auxiliando, ou de querer estar ajudando, essa ativação, literalmente, né? De querer ir atrás, e eu falo assim, caramba, o que realmente faltou é uma conversa. O que faltou é esse papo aqui na mesa, da gente chegar aqui, compartilhar um com os outros sobre, caramba, essa escolha aqui é perfeita, sabe? E trabalhando ultimamente, né, em algumas células, eu vejo que realmente que está batendo nessa tecla... É falta da mesa. É falta da mesa, exatamente. Então, nesse momento, nesse episódio, nós falamos sobre isso, galera. Sobre o encontro das gerações na mesa. É importante dizer que as gerações elas vão mudando e tendo a sua alteração ao longo do tempo, e para cada um a mesa vai ter um efeito, para cada um vai ter um significado. Por exemplo, na época do meu avô, do meu bisavô, a mesa era lugar só para comer. Não se conversava, não se batia papo, não se dava ensinamento, e o tempo era pouco porque trabalhava muito. Sim. A geração anterior da minha, a geração mais tecnológica, então você vem para a mesa, mas tem um equipamento, tem um celular. E a geração de hoje, geração milênio, né? Geração Z, vamos dizer assim. Geração que praticamente não fica na mesa. É uma geração que come, que faz pro quarto, tudo, com a coisa na mão, a mão no celular, o prato na mão, é muito fast food, então quase não se assenta à mesa para comer. E então, nós vamos usar o quê? Esse episódio de hoje para falar sobre coisas que faltam e que você pode trazer para a mesa da sua casa. Exatamente. Beleza, Vitor? Então vamos lá. Vitor, vamos lá. Primeira pergunta para você. Qual o significado da mesa para você e qual a importância que você entrega na mesa? Bom, a maioria das coisas que eu faço tem relacionado a esse sentido de mesa. Eu amo, como eu disse, né? Eu amo pesquisar as coisas. Sim. E o que a gente mais percebe é que os maiores debates da vida foram feitos através de mesas, como concílios, demanda. A gente mora num país incrível e esse país teve um concílio à mesa, sabe, sobre planejamentos. Então, o que a mesa me remete? Planejamento. Uau. Organizacional. Muito bom.
entende? Traz esse âmbito de, quer se organizar? Vamos para a mesa. Vamos debater. Igual quando a gente chama alguém para conversar, poxa, vamos sentar à mesa, vamos trocar essa ideia, vamos marcar um dia, sabe? Então, o que a mesa me traz é basicamente isso, organização. Perfeito, perfeito. Dentro disso, Vitor, vamos fazer um paralelo entre a sua geração e a geração do seu pai, dos seus avós. E eu quero falar nesse momento, galera, sobre um ponto importante que é, já que eu falo sobre organização, uma coisa muito debatida na mesa é profissão. Sim. Como é que você, como líder de jovens, entende a profissão dos seus jovens, dos seus liderados, do seu pensamento de profissão de hoje em relação à profissão anterior? Né? Porque, por exemplo, sim, se você fosse numa década passada, falar na mesa, no café da manhã, você queria ser um youtuber, que guerra que você ia arrumar, hein? É verdade. Mas hoje, talvez essa seja uma possibilidade de profissão melhor ou mais aceita. Como é que você vê, nesse segundo ponto, essa questão das profissões? Como que a sua galera vê essa profissão? Como que vocês discutem ou conversam sobre isso na mesa de vocês? Rapaz, você também é de um tempo antigo, né? Eu já sou mais da geração 2000 para cá, eu nasci em 2005. Então eu já cresci basicamente, óbvio. Quando eu cresci, ainda tinha meus 5 anos, ainda existia essa parada do Orkut. Óbvio, né? Eu não nasci nessa geração já no celular, mas essa parada do celular acho que veio mais depois de 2013, que quando as coisas começaram realmente a dar certo mesmo, essa parada do YouTube, o negócio todo. Mas... redes sociais, né? Vieram com mais força. Vieram com mais força. O próprio Instagram. Instagram, cara, eu já cresci, claro, nesse âmbito todo já de tecnologia, mas sobre o celular, eu acho que a primeira vez que eu vi o Instagram ou essas redes sociais, elas vieram mais depois de 2015, 2016, depois realmente dessa época, assim, 2015, 2016, que eu vi mais se achegando ao mundo. Sim. Mas antes de 2015, 2016, ainda existia essa parada de você tem que fazer uma faculdade. Que eu acho até agora, gente, até hoje, mesmo a gente vivendo numa época da tecnologia, mesmo a gente tendo, sim, escapes como o YouTube, que pode me gerar uma renda muito grande, o Facebook mesmo, TikTok, streamers de live também pode me gerar uma renda grande. Eu posso sim sobreviver. Tem pessoas aí, a gente vê que são milionárias, gerando, sei lá, 100, 200, mais de milhões através de lives. Então, eu não estou desmerecendo isso. E nem desmerecendo a faculdade. Eu acho que o ser humano deve sim fazer uma faculdade, igual hoje eu faço faculdade de educação física. Eu amo, dou graças a Deus. Eu poderia muito bem falar, não, eu quero viver de streamer. Quero viver de rede social, porque eu tô vendo que hoje é uma alta muito grande essa parada. E, cara, não é desmerecendo, mais uma vez, não é desmerecendo. Só que eu acho que o ser humano precisa ter. Não é só sobre... Vitor, você tem um pensamento muito fechado? Não tem pensamento fechado. Mas é aquilo. Cara, o que trouxe a nossa geração até aqui foram as faculdades. E entender também que a faculdade não promete riqueza a ninguém. Exatamente. A faculdade não é para fazer você ficar rico. A faculdade é para você ter conhecimento. E dentro do conhecimento que você vai adquirindo, esse conhecimento pode fazer acelerar suas riquezas. Isso. Ou não. Ou porque nem todo mundo tem uma ambição de ser rico, milionário e trilionário. Exatamente. Todo só quer ter uma vida estável. E problema nenhum nisso. E aí é um encontro e um choque, às vezes, grande de geração. Uhum. Porque ao momento, né? Que a geração anterior, tudo era estabilidade. Você tem que fazer faculdade, você fazer um concurso público, ou você precisa ter uma carteira assinada, porque a carteira assinada vai gerar você estabilidade. A geração de hoje, contrapartida, é uma geração que instabilidade é uma coisa que eles procuram pouco. Eles querem o quê? Um trabalho perto de casa, eles querem ganhar bem, querem conforto. Então, a mentalidade da geração, quando vamos para a mesa para discutir sobre isso, mudou bastante. E cara, ser sincero, o que mais eu vejo também, que os jovens de hoje procuram, por conta dessa parada, cara, a rede social é muito boa.
mas estragou bastante também em relação que eu vou falar é sobre são muito afobados. No sentido de que, caraca, como eu abro o Instagram e vejo pessoas da minha idade, 20, 15 anos, fazendo as coisas acontecerem, já no seu sucesso, aí querem ser imediatistas. Aí querem ir atrás, não, eu tenho que correr atrás, e não vivem o processo. Sim. Entende? Porque o Reels é 30 segundos, né? É. 1 minuto. Uhum. Então, o começo e o final do Reels são 30 segundos. Mas o que as pessoas não entendem é que foram feitos meses de imagens, construção, captação, para transformar em 30 segundos. Exatamente. Então, o imediatismo também é uma questão, você vê na própria comida. Sim. No tempo de mesa. Você sentava, a minha mãe era formidável, ela tem que arrumar a mesa, tem que colocar a mesa. O que é colocar a mesa? Você forra a toalha, você bota o prato, você bota os talheres, você põe o copo, aí todo mundo senta, aí bota a comida, aí vamos orar para agradecer a comida. Então olha o lavar a mão. Tem que lavar a mão. Minha mãe, por exemplo, não pode comer, sentar à mesa se tiver de camisa ou se tiver de chapéu. Um sacrilégio, sentar à mesa sem camisa ou de boné para ela, para comer, é uma atrocidade. Né? Então, olha como é que é um processo. Você tinha que lavar a mão, sentar, preparar a mesa. E hoje não, chegou da rua, comeu, botou no micro-ondas, enquanto tá jogando no micro-ondas, você vai lá, nem lava a mão, pega, come. Por quê? Um tempo muito acelerado. Quero viver muito agora, exatamente. Muito imediatista. E é por isso, a gente estava falando sobre faculdade, e é por isso que muitas pessoas não querem fazer a faculdade. Porque como faculdade é medicina, 8 anos, 10 anos. A minha faculdade é 4 anos. Coisas, né? Exatamente. A minha faculdade é 4 anos. Caramba, será que eu vou perder 4 anos e nesses 4 anos podia estar rico? Sabe, fica assim, caraca, olha quanto conhecimento você vai agregar na sua vida nesses 4 anos. Exatamente. Entende? Não é só sobre riqueza. Óbvio que queremos riqueza, sim. Isso aí. Ainda mais o jovem. Isso aí é óbvio, só que é aquilo. Será que quando eu tiver essa riqueza, eu vou ter estabilidade mental para isso? Sabe? Será que eu vou ter o conhecimento necessário? Entende? Por isso que muitas das vezes, sim, a faculdade ela é importante. Ah, mas tem isso, tem aquilo, caramba, mas pensa um pouco mais. Entende? Porque para eu chegar lá, eu tenho que ter um nível de maturidade que muitas das vezes a faculdade vai me trazer, cursos vão me trazer, sabe? Não é só eu ficar só lá no streamer, que, claro, óbvio, dá muita rentabilidade, só que o que a gente vê, muitas das vezes, famosos ou pessoas também que vivem das redes sociais com depressão, ou com várias síndromes, porque não foram preparados. Como eram imediatistas, né? Aí entram no calabouço terrível. A gente vai até aguardar esse assunto para a gente falar daqui a pouco, trazer esse assunto da depressão, ansiedade para a mesa, né? Nesse encontro de gerações. Vamos manter um pouquinho nessa questão que você falou, que é muito importante, da construção do ser humano. Sim. Por quê? Como uma geração acostumada a acordar cedo, trabalhar, esperar ônibus. Hoje em dia você não quer esperar para nada. Você quer chamar o aplicativo, o aplicativo vem te esperar. Não. A geração anterior ela era mais lapidada a suportar e ter dimensão de tempo. Tem que ir para o ponto de ônibus, tem que esperar o ônibus vir, às vezes tem que chegar no momento, acordar mais cedo. cedo. Então esses pontos todos foram lapidando e dando resistência e resiliência. Então um ponto também que falta muito, né, ou que conflita muitas gerações, é a resiliência. E você lidando com os jovens, né, e com você, tanto com adultos quanto com os jovens, como é que você percebe a questão da resiliência na galera de hoje? Rapaz, é a mesma ideia que eu falei, né? É muito do agora. Essa galera, ela quer viver muito o que eu mais converso, entendeu? Os que eu mais converso. A maioria do que eu converso, eu pergunto assim, tá bom, o que tu pensa? Caramba, aí eu penso em terminar a escola. Tá bom, ok, terminou a escola. Mas, e depois? Depois eu vejo. Aí eu fico assim, já tá daquela dor de cabeça, já começa a coçar. Aí eu fico assim, caramba, será que só eu penso
no sentido de, tipo assim, parece que você vive, não tô falando todos, eu tô falando agora o que eu vivo. Às vezes que eu passo, e nem todo mundo que eu passo assim, mas, caramba, será que só eu penso no que eu quero pra minha vida? Esses dias eu tava conversando, acho que foi antes de ontem, ou não lembro. Eu já falei assim, caramba, esse ano eu não consegui concluir muitas coisas na minha vida. E eu sei, uma coisa que também recomendo bastante, gente, sempre escrevam o que vocês querem fazer. Uma coisa que eu aprendi é planejar o meu 2025, 2026, 2027. Sim. Ano que vem eu já botei vários castzinhos do que eu quero fazer, como me aprofundar mais em questão da autoescola, minha faculdade, os negócios todos. Beleza. E isso é importantíssimo, tá bom? Se planejar, se organizar. E eu fico assim, caramba, será que só eu penso? Porque tu vê, vivendo nessa geração, Sim. tu fica assim, caraca, são muitas coisas que tu pensa assim, tá. Você falou sobre a questão da resiliência e aí eu vou perguntar para alguém, essa pessoa não sabe nem me falar o que é, ou o que quer ser, ou qual é o objetivo principal. Cara, eu quero sair da escola. Eu falei, tá bom, e depois? A maioria das conversas é essa. A gente fez uma dinâmica na igreja que conversava muito sobre esse tipo de coisa. A gente entrou nas algumas quarta-feiras sobre assuntos assim. E você vê pessoas que não estão preparadas para uma vida lá fora. Que às vezes acontece alguma coisa, já quer chorar. Às vezes acontece alguma coisa de ruim, aconteceu isso, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, já desiste. Entende? Aí fica nesse jogo, nessa montanha russa, sabe? Nessa mesma roda, sempre girando no sentido de roda, porque sempre acontece com todo mundo, sabe? É um looping infinito, entende? Aí tu fica assim, tá, eu acho que às vezes, né, não é querendo, essa fala pode ser muito soberba, mas não é algo soberbo, mas você para e pensa assim, caramba, será que só eu penso assim? Aí eu vou te perguntar tudo disso, ô Vitor. Como que funciona a mesa na sua casa? Porque percebendo que, olha o que você vem falando, que o conflito das gerações é uma galera, você já sabe o que você quer, o que você pensa, você planeja coisas, você idealiza, embora não consiga realizar tudo. E em um outro ponto, uma galera que não sabe o que quer, que não tem planejamento, que não tem ideal, que não tem resiliência, que não consegue lidar, né, com essas partes naturais da vida. Então, como que acontece a mesa na sua casa? Por quê? Eu percebi o seguinte na fala do Vitor, galera, que uma pessoa que demorou, que não tem o tempo de mesa, de sentar, de ser aconselhado, de ser guardado, de ser guiado pelos pais, tem essa dificuldade de elaboração. Sim. Então me conta para você como que os seus pais ou a sua família, o seu entorno, se vocês têm ou não esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade, e como que você recebe essas informações e instruções para planejar a sua vida. Sim. Meus pais sempre depositaram muita fé. Você pode usar fé no que eu planejei. Então, eles sempre acreditaram muito. Sim. Você quer fazer isso? Mano, vai e que você seja feliz com suas conquistas. Sabe? Por isso que eu acho que hoje, claro, eu ainda preciso melhorar bastante, né? Eu ainda preciso conquistar minhas paradas. Eu ainda preciso amadurecer em muitos quesitos. Só que o que eu vejo mais de... Caramba, eu acredito nos meus sonhos hoje, porque eu tive a fé que meus pais tiveram em mim. Sim. Sabe? Hoje eu transmito, hoje eu gosto de anotar as minhas paradas. Por quê? Porque lá atrás eu tive esse apoio de meus pais falarem assim, cara, acredita. Então, como eu sempre fui muito estimulado a acreditar nos meus sonhos, hoje eu tenho uma facilidade. Hoje eu tenho uma facilidade de olhar para mim e falar, caramba, eu consigo. Claro, tiveram muitas pessoas que não tiveram essa base e que hoje conseguem acreditar, alavancar. Mas é mais difícil. Mais difícil, tiveram que amadurecer sozinhos. Mas eu, nesse sentido de sentar à mesa, de conversar, dialogar, eu sempre tive muito. Sempre tive muito com meus amigos, meus pais, com meus irmãos. A gente às vezes conversa sobre essa questão do futuro.
E eu mesmo, eu sempre depositei a esperança, sabe? No que eu quero, eu consigo, sabe? Eu quero, eu posso, sabe? O jargão do Renato Cariano, eu quero, eu posso. Exatamente, eu quero, eu posso. E é basicamente sempre muito de conversa. Cara, você quer fazer isso? Que você seja o melhor nisso. Entendi. Sabe? E hoje... Estímula, né? Exatamente, sempre me estimularam bastante. E como muitas pessoas que eu conheci, sendo mais velhas, né? Eu sempre quis adquirir muito conhecimento de pessoas mais velhas que não tiveram esse estímulo. Sabe? As pessoas não tiveram muito essa visão com os pais. E olhar para mim, ver que eu tive esse privilégio, cara, eu falo assim, caraca, aí que eu tenho que botar mais a garra. Sim. Entende? Então, eu me cobro, não de uma forma ruim, mas eu me cobro de uma forma boa, de tipo assim, caramba, eu tive esse privilégio. Entendi. Eu tenho esse privilégio, então tem que dar o meu máximo. Entende? Então, foi basicamente em torno disso. Tudo. Fantástico. Então, galera, olha como é que a mesa ela é importante. O Vitor tem 20 anos e já declarou aqui os objetivos dele, que está fazendo a faculdade, já deu a visão dessa faculdade, que embora a geração seja uma geração que pensa que faculdade é uma coisa inútil, faculdade é uma coisa que não precisa, necessidade, então é o seguinte, aí ele falou o seguinte, mas o Bill Gates não tem faculdade, o Elon Musk não tem faculdade. Na verdade, eles deixaram a faculdade para seguir a vida empresarial, ou seja, eles conseguiram chegar lá, Exato. tiveram seus méritos. Flávio Augusto Sim. chegou lá e deixou. Então não é que eles não tinham a capacidade para acessar uma faculdade. Eles só perceberam ao longo da vida que a vida empresarial para ele fazia mais sentido. Talvez não seja o que é o que faz sentido para você. Para você faz sentido um trabalho numa empresa, numa multinacional, numa nacional, ou lidar com crianças, dançar, não sei. Cada um vai ter uma forma de enxergar o mundo. Sim. Né? E isso vai se entregar e se conversar e se dialogar na vida. Olha o que o Vitor falou, galera, que os pais dele sempre incentivaram. Talvez você diga assim, poxa, quem está ouvindo a gente nesse momento... eu não tenho incentivo. Diga, eu não tenho pai, eu não tenho uma mãe, eu não tenho um incentivo. Nossa, o Vitor é um privilegiado por ter isso. É para isso, galera, que esse podcast foi criado. Esse podcast foi criado para que você, aí na sua casa, entenda a importância da mesa e reproduza isso aqui no seu ambiente. Talvez você não teve no passado alguém para te colocar na mesa, te dar uma instrução, te dar uma orientação. E é por isso que agora a nossa mesa está aqui posta. Para você fazer parte disso. Pra você entender que se você não teve uma mesa lá atrás no passado, hoje, agora tem uma mesa preparada que você pode assentar, você pode fazer, você pode ouvir, você pode comentar aqui a sua opinião, você pode deixar aqui aquilo que você acredita para a sua vida. Dentro dessas questões. Né? Então, Vitor, entendemos essa parte, essa questão. Vamos avançar agora nessa questão, antes de a gente entrar naquele assunto lá, que é muito importante. Eu quero trabalhar com você na questão de relacionamento. Como que você foi instruído sobre isso, como você vive esse ambiente de relacionamento, como você percebe que essas gerações, elas conversam sobre relacionamento e relacionamento afetivo mesmo, amoroso. Porque a geração anterior era uma geração de que tinha horário para chegar, horário para sair, tinha limite, tinha isso, tinha aquilo. Era regido de uma forma. A geração de hoje é cagada. É uma geração que os padrões tudo é questão do relativo e desconstruído. Quanto mais relativo e quanto mais desconstruído for, parece que mais funciona. E lá no final das coisas, a gente percebe que não é bem assim. Então, qual é a sua visão sobre isso? O que você percebe vivendo nessa geração, né? Tão aleatória como é a geração de hoje. Tão aleatória. Você falou uma coisa que basicamente resume. As pessoas hoje em dia não entendem o que é um relacionamento. Vamos começar na parte do namoro. Não entendem o que é um namoro. Já querem viver uma vida de casado. Olha aí. Entende? No sentido de
quanto mais desconstruído é a visão do que é um namoro, pois graças a Deus, o namoro, e o que é a visão do namoro? Caramba, o namoro é o momento de nós nos conhecermos. Sim. O se conhecer no sentido de, caramba, essa é a pessoa certa? Essa é a pessoa que eu quero realmente passar? Aí, o que eu vejo que mais entra nesse sentido Sim. é a questão de querer já viver um casamento no namoro. Vitor, o que é viver um casamento no namoro? Viver um casamento no namoro é não colocar limites do que o namoro é. Namoro é um momento de você se conhecer. Sim. Ok, namoro, eu preciso conhecer a pessoa. Conhecer não é no sentido de, eu tenho que ver a pessoa todo dia. Porque aí cai naquela rotina. Caramba, se eu ver a pessoa todo dia, quando eu casar, será que eu ainda vou aguentar? Aí fica nele. Tem que ter a saudade, Tem né? que ter a saudade. O reencontro. Exatamente. Porque hoje é o que a gente falou, né? É uma geração muito imediatista. Sim. Aí quer viver tanto agora. Acelerado. Aí quer viver, exatamente, acelerado. Aí quer viver tanto agora. Isso que eu tô falando. Eu tô falando de coisas que eu ouvi de amigos meus ou coisas que eu já passei também. Sim. De relacionamento que eu tive. Sabe? De eu falar assim, caramba, esse menino vive na casa dela. Aí vive todo dia... Os sinais estão sempre aí, né? Aí vive nessa, aí eu fico assim, caraca, será que realmente não é querendo colocar empecilho no relacionamento dos outros? Mas, já que estamos no momento de conversa à mesa, pegue o seu caderno e faz a anotação. Sabe, tipo assim, caramba, será que realmente faz bem isso? Na hora de começar alguma coisa? Porque quando eu quero começar algo, no sentido de relacionamento, o que precisa ter é a saudade. A saudade, sim, é ruim às vezes, porque você sente saudade. Exatamente. Sabe, a saudade, já você essa sabe. canção poderosa. Entende? Mas aquilo que eu vejo, eu gosto muito de receber aconselhamentos de relacionamento, vou atrás, e o que as pessoas mais falam? A saudade, até no casamento, faz bem. Mesmo você tendo contato com a pessoa todo dia. Então, se no casamento faz bem, imagina no namoro. Você está conhecendo a pessoa agora, aí sempre quer estimular isso, chega uma hora que cansa. 3, 4, 5 anos de ver a pessoa todo dia, vira um cansaço. Claro que você precisa ver, óbvio, a pessoa. Só que o que eu vejo realmente nos relacionamentos hoje é apressar algo que não está no horário. Sim. É querer apressar algo que você nem sabe se às vezes vai dar certo. Entende? Eu acho que falta no relacionamento hoje é você conhecer o seu parceiro, mas viverem a sua vida. No namoro, o momento é de sair, o momento... E se autoconhecer também, né? E se Porque às vezes autoconhecer, as pessoas exatamente. nem se conhecem suficientemente. Exato. E já querem... fica pegando aquilo que ela nem conhece em si e já levando para outra pessoa. Exatamente. Não consegue nem lidar com seus próprios problemas, já querem que as pessoas a entendam, resolvam, solucionem. Então, dentro do que você está falando, Vitor, o namoro é um momento de conhecimento não só do casal, mas também de si próprio. Exato. Uma coisa que é importante você saber, ou você perceber, o que é intolerável para você. Uhum. O que é intolerável para o Vitor? O que é intolerável para a pessoa que está se relacionando? Você que está nos ouvindo, o que é intolerável para você? Porque às vezes a gente está na relação dizendo assim, não, eu vou mudar o fulano. Meu brother, é muito difícil eu conseguir fazer isso. Uhum. A pessoa pode te amar de todas as formas, mas tem coisas que ela já absorveu tão profundamente que ela não consegue mudar. Então a primeira pergunta é, o que é intolerável para você? Uhum. O que você percebe que você não consegue lidar, não consegue suportar, para você que aquilo ali te faz um mal tremendo? E se a pessoa está se movendo, demonstrar que tem aquele ponto ali, já é um indício que você deve se separar. Uhum. E o importante é a gente entender, né? Nós somos cristãos, e eu vi muito essa frase aqui, Vitor, quando eu era mais novo. O crente tem que namorar para casar. E, gente, quantas pessoas eu vi que namoraram para casar e depois casaram e se separaram.
Galera, quanta gente eu vi Essa que frase. assumiu essa frase. Não, já que tem que namorar pra casar, eu vou Eu casar vou logo. casar logo. E aí, quando casou, Só de percebeu que o parceiro ou que a parceira tinha muitas coisas que para ele era intolerável, que não conseguia lidar, não conseguia resolver. Então, mas por quê? Porque faltou o quê? O pai e a mãe sentar na mesa e falar, fulano, o que você gosta? O que você não gosta? Não, ó, tem que namorar, e se não namorar, já tem que casar logo, para não dar problema. E não dar problema. Exato. Não dá problema. Porque o namoro, essa definição do Vitor de conhecimento é muito fantástica, galera, por conta disso. Porque ali você vai percebendo. O Vitor falou uma coisa importante: vive com a vida de casado. Então você sabe qual é a cor que essa pessoa que está com você gosta? Exato. Número do quanto que calça, quanto que veste, Nem o time conhece, que torce, quais são a comida preferida. Porque é tão contato, aí você esquece o princípio. O princípio das coisas que é o conhecimento, Exato. o autoconhecimento Exato. e o conhecimento do seu parceiro. É exatamente isso, porque eu amo uma frase de um cantor famoso, o nome é Baco, e ele fala uma frase que é: quantas vezes você já se amou? No sentido de, tipo assim, a frase é: quantas vezes você já foi amado? Quantas vezes você já foi amado, também no sentido de quantas vezes você olhou para você e enxergou, caramba, eu me amo. Então, muitas das vezes, o que causa a separação nos relacionamentos, no sentido de casar e no sentido noivado, também namoro, é que a pessoa ela não se ama. Não se ama e não sabe demonstrar amor. Porque se eu não sei me amar, como eu vou demonstrar amor para alguém? Sabe? Aí fica nessa ideia. Aí acontece o quê? Caramba, eu não sei receber isso. Como eu não sei receber isso, como eu vou dar isso? Aí, como eu disse, esquece os básicos. Os básicos é levar para sair. Os básicos é ter um momento de assentar à mesa com uma pessoa e falar assim: tá bom, olha, vamos nos conhecer mais? Eu gosto disso, eu quero isso para um relacionamento. Entrar nesse cheque, porque quando isso vai acontecer? No dia que você se avaliar e falar assim: caramba, eu gosto disso, disso e disso. Agora eu preciso demonstrar para essa pessoa, ou esclarecer para essa pessoa quem eu sou. Porque é aquilo, quando eu me amo, eu me conheço mais. Quando eu me conheço mais, eu consigo exteriorizar isso para outras pessoas. Exatamente. Entende? E é bom, né, você de conversa e de comunhão. Por quê? Vai sentar duas pessoas lá. Eu gosto disso, disso, disso. O Vitor, a pessoa vai gostar de falar, ele gosta disso, disso, disso. Eu quero isso, e agora juntos. O que a gente pode caminhar juntos? Eu tenho um pensamento, ele tem outro pensamento, e juntos, o que nós podemos construir? Então, é importantíssimo esse tempo de conversa, de bate-papo. Para quê? Para que tenha as partes singulares, o indivíduo, e que tenha também as coisas em casal. Às vezes as pessoas começam a namorar, quer fazer tudo junto. Exato. E como você falou, vira o casal, quer fazer tudo junto. Não, o namoro é os indivíduos têm os seus pensamentos e seus desejos e conversam também o que dos indivíduos vai ser feito junto. É basicamente isso, né? Caramba, nós namoramos, mas temos vidas separadas. Entende? Tem um momento que você vai precisar sair para curtir. Tem um momento que eu vou precisar sair para curtir. Tem um momento que eu vou querer viajar com meus amigos. Mas tem um momento que a gente vai querer ir no cinema, ou dar uma viajada, ou conhecer outros lugares. É aquilo, né? Até na vida de casado, isso também. Precisamos saber que somos dois seres humanos e também somos dois seres humanos que temos vontades diferentes. Só que lá na frente, só que essas vontades diferentes, lá na frente, daqui a pouco, vão se juntar e formar gente, sim, um casado. Alguém casado. Só que precisamos curtir nós também. É aquilo. Para eu conhecer os outros, eu preciso primeiro me conhecer. Como eu vou me conhecer? Fazendo as coisas muitas vezes sozinho. Sabe? Eu quero ir no cinema. Pô, vai às vezes no cinema, leve ela, ou vá sozinho também, para que você possa ter experiências com você, entende? Para aquilo, né? Você ser casado com você mesmo, entende? Para você se entender,
sabe? Para você se valorizar, para depois você valorizar o próximo, né? É amar a ti mesmo ou receber o amor a você mesmo para você conseguir amar o próximo. Exatamente. Entende? A frase que você falou da letra da música é como mesmo? Quantas vezes você já foi amado? Quantas vezes você já foi amado? Para agora uns segundos e reflita sobre essa frase. Quantas vezes você já foi amado? E dentro desse ser amado, quantas vezes você se amou? Você está ouvindo a gente agora? Pergunte-se nesse momento. Cara, quantas vezes eu me amei? Quantas vezes eu fui amado de verdade por alguém? Porque a gente às vezes ama, gosta, cuida, mas não tem a reciprocidade. Então, a gente precisa entender e ver isso. Por quê? Ame-se. Ame-se, ame-se, ame-se. E então, deságue, né? Exato. Transborde esse amor para as pessoas. Que fantástico, cara. Que bom. Agora, Vitor, nesse contexto ainda de encontros de gerações, né? Você tem alguma experiência que você viveu com a sua mãe, com seus avós, com seu pai, na mesa, ou algum conselho que você ouviu na mesa, você guardou aquela frase e falou assim, rapaz, isso faz sentido. Conta pra gente se você tem alguma coisa dentro disso. Tenho. O que eu mais ouvi dos meus pais é você precisa, e o que realmente eu vejo também, que é um problema dessa geração. Eles falam muito, você precisa ouvir menos e falar mais. Ouvir mais e falar menos. Ok. Que eu vejo também que é um problema muito forte nessa geração. De você precisa ser mais ouvido do que boca. Sabe? Até um conselho bíblico também, né? Salomão diz isso. Exatamente. Né? E o que eu mais ouvi é isso. Cara, às vezes, o que você precisa fazer é só se calar e escutar. Olha aí, que importante. Entende? E eu dou aula bíblica também na igreja. E eu também gosto muito de dar conselhos. E que eu falei, né, sobre uma dinâmica que a gente fez lá na igreja. E a maioria, esse podcast aqui, está sendo muito gratificante, porque realmente foi o que eu mais dei conselho lá na igreja nessa dinâmica. Sim. Foi sobre, cara, você precisa parar e ouvir. Eu falei sobre Marta e Maria. Marta estava como a nossa geração, preocupada com as coisas, preocupada querendo, para quem não entende o contexto histórico, é basicamente, Jesus entra numa casa e está lá, Marta e Maria. Maria decidiu ouvir a Jesus, sim, só que Marta estava preocupada com os afazeres. Caramba, Jesus está aqui, quer um copo d'água, quer isso, quer aquilo tudo. Aí, só que Jesus olha para Marta e falou assim, Maria escolheu a boa parte. E essa parte não nos será tirada. Uau. Sabe? E qual é o ensinamento que eu tiro disso? Caramba, nós muitas das vezes precisamos ouvir. E o que Deus vai fazer que nós escutemos? Muitas vezes Ele só vai fazer que nós escutemos o silêncio. O silêncio, das vezes, a gente falar assim, caramba, eu preciso parar. E às vezes ele para a gente, né? E às vezes ele para a gente, porque muitas das vezes, como eu falei, a geração, ela quer fazer tudo. 360, eu sou uma pessoa muito imperativa, então tudo eu quero estar resolvendo. Mais uma vez, é um problema da nossa geração. Sim. A ansiedade, ela entra, vai vasculhando tudo, nós queremos fazer tudo. Só que muitas vezes, Deus, ou Alá, ou qualquer coisa que você acredite, ele vai querer te buscar e te dar esse trago e falar assim, caramba, eu preciso parar. O burnout é isso, né? Exatamente. Nunca você viu tanto burnout como na geração de hoje. Por quê? O burnout é o excesso de coisas que alguém continua fazendo. É o excesso de pessoas que fazem coisas. A pessoa está fazendo, produzindo, gerando, sem parar, sem pausar, sem descansar, sem desfrutar. E aí chega um ponto que o corpo fez tanto, sem desfrutar, sem parar, que ele desliga. Exatamente. Então, olha como é que as coisas funcionam. E Deus, olha, essa semana eu fui com a minha mãe, sim, tomando café na mesa, minha mãe,
Ela falou o seguinte: Saulo, Deus, ele é poderoso, sim ou não? Eu falei, pô, mas com certeza ele é poderoso. Deus é formidável? É, formidável. Então, Deus poderia fazer o mundo inteiro em um dia. Mas ele fez em 6 e no 7º descansou. Descansou. Exato. Então, olha, você falou o seguinte, não, eu sempre ouvi meus pais dizendo, eu tenho que ouvir mais e falar menos. E ao ouvir mais e falar menos, e o Santa Catarina ela falou, Deus pode fazer tudo, e a nossa geração, a gente quer fazer tudo. E tudo, se possível, num dia só. Sem dormir, sem descansar, toma Vivância, toma energético, toma de café, de doce, para não dormir, para não parar. Mas Deus criou uma regra. Exato. Tenha um momento para parar. A pergunta anterior, se a pergunta anterior foi quantas vezes você se amou, a pergunta desse momento agora é quantas vezes você descansou? Descansou, exato. E a geração de hoje tem essa dificuldade de descansar. Por quê? Porque até como tá parado, tá com o celular. Exatamente, não tá desligado, aí quer ficar acessando as coisas. Aí aquilo, o que eu agora estou na área da saúde, e o que mais o nosso corpo precisa, isso é o primordial. Se você não fizer isso, você realmente não está produtivo no dia. Sim. Comer, treinar e descansar. O principal é você descansar. Olha aí. Porque se nós treinarmos, não vai adiantar nada se eu não descansar. E se eu comer e não descansar, eu vou também só gastar energia, sabe? Então, o descansar vai além de eu preciso viajar, eu preciso isso. Não, o descansar está até mentalmente. Você parar e analisar. Caramba, o que eu preciso fazer hoje? Como eu disse, um ótimo conselho para vocês. Anotem o que eu preciso fazer para o ano de 2026. Ou o que eu não terminei do ano de 2025. É também o motivo de você parar e analisar. Quem sou eu? O que o bloco anterior, né, nós falamos, eu falei sobre o cantor Baco, que ele fala sobre quantas vezes você foi amado. E, através disso, quantas vezes você já se amou. Só que agora, quantas vezes você parou. Ou quantas vezes você descansou. Sim. Sabe? Como o Saulo estava dizendo, quantas vezes você parou, quantas vezes você descansou. Porque, é importante descansar. Né? Exatamente, para eu agilizar minha vida. Às vezes a gente entra nesse ramo aí, caramba, vamos colocar numa situação uma pessoa desempregada. Precisa arrumar emprego. Aí coloca tudo, só que às vezes não dá certo. Eu coloco o currículo em um, só que não dá certo, não foi admitido. Ou fiz isso e aquilo, não dá certo. Cara, relaxa. Como eu disse, não sei o que você acredita. Se você é cristão, se você é religião messiânica, se você acredita, não sei o que você acredita. Mas pare e pense. Se você acredita no universo, pare e converse. Entende? Ou converse com você mesmo. Tenha essa conversa, sente à mesa com o seu irmão ou com você mesmo e fala assim, caramba, preciso parar para organizar minha vida. Faça essa anotação. E saiba, se instrua do que você precisa fazer. Entende? Porque como a gente está dizendo, caramba, essa geração, cara, não respira. É uma geração que só Jesus na causa. O que eu mais escutei nessa dinâmica que eu fiz lá na igreja na quarta caramba, eu tô agitado com isso. Caramba, eu não tô feliz porque eu não fiz isso. Eu não tô isso. Aí fica entrando nesse acúmulo. Tá bom, cara, qual foi o dia que você respirou? Qual foi o dia que você falou, esse dia aqui não? Porque chega lá na frente, acumulou tudo, aí começa a ficar no desespero total, entra no burnout, que a gente estava falando aqui, Exatamente. Cérebro para, e fica assim, então rapaz, entende? Eu preciso desse momento de descanso. Então, uma das coisas que você mais ouviu e contribuiu é ouvir mais e falar menos. Exato. E o tempo de rede social, de mídia social, as pessoas querem falar, né? Todo mundo quer ser voz. Todo mundo quer falar. Essa parada do cancelamento também. Todo mundo quer ter uma opinião. Exato. Todo mundo quer determinar algo sobre alguém, quer determinar uma regra sobre alguém. E, necessariamente, não pode ser assim. Então, nós queremos fechar esse bloco falando sobre isso. Sim. E eu quero novamente fazer um convite. Venha para a nossa mesa. Se você não teve voz, não teve mãe, pai, para chamar você para a mesa, para tomar um café, tá aí. Acho que no nosso próximo episódio, vamos botar um café na mesa.
Para a pessoa poder tomar um café com a gente, botar um copo d'água, a pessoa tomar um copo d'água com a gente. Sentir a vontade, exatamente. Porque você está nessa mesa com a gente. Aqui nessa mesa não está só eu e o Vitor, não está só o Glauciano que abriu aqui o nosso podcast. Você também está com a gente aqui nessa mesa. Você também faz parte. Assim, tem uma cadeira aqui, ó, para você. Tem mais gente, tem ali. E pela internet. Você tem acesso a esse local, a essa mesa e a esse ambiente. Eu quero partir para o próximo momento, Vitor, para a gente já caminhar para encerrar a nossa fala, que é sobre ansiedade. Vamos ser um assunto que você abordou lá no começo, vamos guardar e falar sobre isso depois. Vamos entrar nesse assunto agora. Ansiedade, burnout, aceleração, querer tudo ao mesmo tempo. Como que essa geração anterior, que era uma geração que planejava, idealizava e realizava, lidava com isso, esperava o tempo, as pessoas sabiam, né? Ó, de 5 a 10 anos vai estar na escola, de 10 a 15 anos, depois vai começar a namorar, aí depois vai casar, vai ter... tinha tudo metrificado. E hoje, com a aceleração, as pessoas têm filho cedo, ou têm filho tarde, e é uma confusão doida. Então, como você percebe que essa geração de agora lida com a aceleração do tempo e trazendo isso para dentro de si, transformando isso em ansiedade? Essa visão de que você tinha falado, né, de tudo estar metricamente já ajustado, porque você teve essa educação, meus pais tiveram essa educação, eu tive essa educação também, só que como eu faço parte dessa geração, muitas das vezes querem acelerar processos, como eu disse, até em questão da faculdade. Eu não quero viver a faculdade porque são 4 anos, 10 anos, e as pessoas querem sempre. Então é a mesma coisa na sua vida, entende? O que eu mais escuto é como o meu pai sempre fala isso. Da mesma forma que você trata sua cama ou seu guarda-roupa, é a forma que você trata a sua vida. Uau. Entende? Tá, eu vou anotar, hein? Anota isso aí. Anota isso aí, isso é poderoso. Anota isso aí, isso é poderoso, realmente. Uma chave. E botar aqui embaixo. Como você trata a sua cama, seu guarda-roupa, como você trata a sua vida. Exatamente. Vocês pegarem um pouco dos conselhos. E trazendo nessa visão, nós entendemos que, da mesma forma, é também o cotidiano. Sim. Às vezes, gente, quantas vezes, não sei onde você mora, não sei o local que você está vendo do mundo, sei outro país, eu não sei, mas não sei aí onde você mora, mas aonde eu cresci, quantas meninas de 12, 14 anos já estavam grávidas. E, gente, gravidez não é algo só, eu quero ter um filho, mas é sobre coisa hormonal da mulher. Então, às vezes, estão acelerando processos que o seu corpo não está preparado. Então, olha a mente, olha onde o jovem está. Querendo acelerar processos não só mentais, mas também fisiológicos. É isso aí. Entende? Aí, além de entrar numa ansiedade, numa depressão, estraga seu corpo. Entende? É aquilo. Muitas vezes o ser humano só está preocupado com o mental, mas esquece do físico. Entende? Hoje em dia, também eu vejo isso. Hoje em dia está numa galera, num processo gigante de academia. Eu também frequento academia. Sim. Então estou nesse processo de eu preciso de academia, só que enquanto estão indo para academia, tem depressão, tem ansiedade, não acordam bem, sabe? Estão se fechando numa zona e esquecem de cuidar da sua mentalidade. E é um caminho que tem que andar junto. Exatamente. Né? Porque a ansiedade ela é o excesso do futuro. Isso. Você ficar pensando tanto no futuro, no como é que vai ser, no que vai acontecer ou no que não vai acontecer. E eu pensar tanto no que pode acontecer, o que não pode acontecer, ela esquece de viver o atual. E aí, nesse momento, ela entra na rede social e compara. Você falou o lance do corpo, do cuidar do corpo. E agora, com o mundo fitness tão em alto no Brasil, todo mundo quer ser o Ramondino. É verdade. Todo mundo quer ser o Ramondino, toda mulher quer ser a loira do sul, toda mulher quer ser uma wellness da vida. Então, o grau comparativo, só que
eles estão num nível de alta performance muito alta, que não é o dia a dia. Se você não é um fisiculturista, não é porque você se comparar com o Ramon Dino. Se você não é uma mulher que você está pronta para a competição, se você comparar com a Loura do Sul, qualquer outra mulher que seja bodybuilder ou compita. Então, o choque, né, o elo. Na geração anterior, as comparações eram o quê? Com a novela. Então você olhava para a novela, o auge era aquele que você era na novela, no filme. Mas era uma coisa tão distante que você vivia bem a sua vida. Isso. Hoje em dia, com a rede social e os artistas fazendo a pessoa participar do dia a dia, dela, parece que é próxima. Parece que é possível, parece que é tão real. Parece assim, caramba, como é que a fulana consegue fazer isso e eu não? E eu não consigo. Esquecem a trajetória da fulana. Sabe? O que a pessoa teve que passar, quantos dias sem dormir. Só que é aquilo. A comparação é algo que hoje em dia está sendo complicado demais. Porque eu abro meu Instagram, a primeira coisa que eu vejo é, como a gente tá falando do assunto do corpo, caramba, é um corpo que eu quero tanto. E eu vejo alguém conseguindo, vejo a pessoa desfrutando daquilo e eu que não saio da cama. Aí se joga uma culpa de tipo assim, eu não saio da cama, eu não faço isso. Caramba, enxerguem o que você vive. Enxergue o ambiente onde você está. Sabe que antes de você buscar, primeiramente, o corpo perfeito, busque, primeiramente, o processo desse corpo perfeito. Perfeitamente. Entende? O processo para esse corpo perfeito é uma alimentação saudável, é uma mente em dia. Eu primeiro preciso mudar o meu cenário para eu conseguir chegar nesse papel perfeito. Entende? Eu preciso entender o que vai contribuir, eu preciso ler o roteiro para depois eu ser esse grande ator nessa vida, entende? Então, eu acho muito que as pessoas não enxergam o processo e já querem viver já o resultado da parada, entende? É como na academia. Eu vou para academia para construir um corpo. Eu já não chego na academia já... Quem dera se fosse fácil. O milagre de Jesus foi meu sonho. Então, o milagre do corpo físico. Jesus tinha que elaborar o milagre. Tem que ter um culto. Tem que ter um culto. O culto do bodybuilder, o culto do whey. Aí chegar lá na frente, Renato Cariani, pregador, sabe? Tem que viver. Misericórdia. Tem que viver esse momento, entende? Renato Cariani, Paulo Buzzi, Léo agora é creme, viu? Léo Stronda pregando. Tô vendo ele pregar. Mas eu tenho um agora que eu campo, que é o Super Titã. Rapaz, ele é fisiculturista. Ele é cantor, ele canta do Ministério do Louvor da igreja. Caraca! Cadê esse tamanho dessa? Largou, você dá um tapa no. Tá maluco? Gosta de pregar batendo no púlpito, assim, batendo no púlpito quebra. É muito doido. Mas não é o geral. São coisas pontuais que acontecem de vez em quando ali em algum momento. Então, é importante você entender que não adianta. Por mais difícil que seja a gente falar sobre isso, e é uma realidade, não é você querer acelerar as coisas. Quando você quer antecipar ou pular etapas. Quando você decide antecipar, quando você decide pular etapas, quando você decide quebrar o processo ou pular uma barreira, é prejudicial para você mesmo. Por quê? Você não aprende daquela fase. Vamos fazer uma comparação simples com um jogo de videogame? Você tem uma fase, você só consegue ir para a próxima fase quando você encontra todos os pontos dessa fase atual. E aí você chega ali, vence aquele mestre. Acabou o jogo? Não. Tem uma nova fase que é um pouco mais difícil. Por quê? Você já se preparou na fase anterior, já pegou itens, já carregou equipamentos, já pegou moedas, já pegou coisas. Você vai para a próxima fase. E acabou ali? Não. Você vai tentando, venceu aquela fase. Você vai subir para o próximo nível, vai avançar na próxima fase. E aí nas fases anteriores, te deu equipamento, te deu arma, te deu roupa, te deu blindagem, para você conseguir trilhar toda a fase nova que você venceu. E vai chegar um momento que vai acontecer isso aqui, ó. Você vai tentar abrir uma porta que não vai ter uma chave, você vai tentar destruir um inimigo, você não tem uma arma, e você precisa voltar. Sim. Uma fase anterior, voltar todo o percurso para conseguir então pegar aquele item que faltava e te fazer avançar para o próximo estágio da tua vida. Então, respeite os seus processos.
Respeite as suas fases. A mesa, esse podcast tá na mesa, para mostrar que quando a gente pula a fase da mesa, a fase da conversa, a fase da compreensão, do diálogo, da discussão, em algum momento da vida, nós vamos precisar de uma palavra, de um conselho, de uma instrução que deve ter sido daí aqui. E você fica uma peça do quebra-cabeça da tua vida faltando. Então, você fica esse conselho. E como eu vivo isso, é como uma academia. O processo dói. Eu vou lá, faço meus exercícios, dói. Sim, dói bastante. Só que é aquilo, o resultado é algo imenso. O resultado é eu ver a minha saúde bem melhor. O resultado é ter uma longevidade. O resultado é quando eu ter 50 anos, eu poder ainda caminhar, eu poder correr, eu poder, às vezes, carregar um neto no colo. Então, sim, o processo é doloroso. Só que é respeitado. Porque vai me fazer chegar em lugares incríveis. Entende? E o mal da geração, infelizmente, é não querer ver esse processo. É isso. Gente, muito obrigado. Estamos chegando aqui ao nosso final. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que ouviu, que participou, que mentalmente respondeu, ou que comentou alguma coisa aqui no nosso local de comentário. Você que discordou da gente, que concordou com a gente, você que deu like, que deu dislike, o importante é você deixar aqui embaixo um pouco da sua opinião a isso que aconteceu. Eu quero agradecer, Vitor, a tua presença. Teremos mais episódios, teremos mais vezes sentado aqui na nossa mesa. Eu quero lembrar a você o que o Glauciano falou no nosso episódio anterior. Não se prenda a cenário. É verdade. Porque você já percebeu que de um episódio para o outro já deu um pulo muito grande. Uma mudança. Então, vão ter novos cenários, vão ter novos ambientes, vão ter novos assuntos, vão ter novos convidados. E você, só você é que não pode mudar. O que não pode mudar é você. E digo mais, você além de não mudar, você deve e pode chamar mais pessoas para sentar à mesa com a gente. Então, vejo você no próximo episódio. E antes de fechar, Vitor, dê aí suas considerações finais. E se você tivesse que dar um conselho rápido e prático para quem está sentado aqui na mesa com a gente hoje, que conselho seria para a gente fechar? O conselho que eu vou dar, e eu vou repetir, porque como um provérbio africano, eu também gosto muito, falo muito sobre coisas africanas. Eu tenho até se quiserem me seguir lá, por favor, Porto Cult, que eu trago muito essa parada da negritude africana. Um provérbio africano vai dizer que se eu não sei para onde ir, olho para trás, enxergo de onde eu vim. Entende? E para eu chegar de onde eu vim, eu vou deixar um conselho que é transmitido para mim sempre, que é fale menos, escute mais. Esse é o melhor conselho que eu dou para a vida inteira, entende? Para que você possa ter um negócio bom, para que você possa ser um grande empreendedor, para que você possa conquistar os seus sonhos, para que você possa alcançar seus objetivos. Quer ser uma pessoa realizada? Comece a escutar, comece a parar e descanse, para que lá na frente ou amanhã você seja uma pessoa realizada. E é isso. Fantástico. Então, galera, ouça mais e fale menos. E vai estar aqui embaixo nas nossas redes sociais, Glauciano Porto, vai estar aqui a minha rede social, Solução, me seguir lá em todas as plataformas, no TikTok, no Instagram, no Facebook e tudo mais. Também siga o Vitor, siga também o nosso podcast e compartilhe para todo mundo. Tá bom, galera? Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Gente. E aí você, o que você achou do nosso episódio de hoje? Que assunto maravilhoso, que companhia maravilhosa. Vitor Porto aí trazendo grandes oportunidades de esclarecimento da nova geração, da geração atual. O que você achou? Se você gostou, aquele like, compartilha, curta. Só que agora vamos falar sobre um patrocinador nosso. Olha o que chegou pra gente aqui. Olha que caixa maravilhosa. Para você que é amante de doces, presta atenção nisso aqui. Ó, chegou aqui da Amarena Doceria.
Temos aqui mini brownie de doce de leite, se eu não me engano. O clássico pudim. Olha, se você gosta do pudim, tem um bolo aqui que eu acho que é Lice Cake. Olha que coisa chique que a gente está recebendo aqui. Olha, e temos essas bombas de chocolate. Se você é amante de doce, vai lá no iFood, procura a Marena Doceria. Vai lá que o iFood está dando uma grande oportunidade com entregas bem baratinhas. Está sendo um sucesso e nós recebemos aqui. Também siga nas redes sociais a Marena Doceria, se eu não me engano é a Marena_Doceria 25. Tá ok? Vamos deixar aqui embaixo a descrição. Tá aí, você que é amante de doce, bomba de chocolate, o pudim que é um sucesso, tá ok? Olha isso e esses doces mais. Então, até a próxima vez. É isso. Valeu!